Esse ponto de encontro entre uma célula nervosa e uma outra célula, eu chamo isso de sinapse. Bom, eu posso classificar a sinapse quanto à morfologia, ou seja, morfo, forma, estrutura. Quanto às estruturas, a sinapse pode ser neuronervosa. Aqui eu tenho um neurônio, esse neurônio fazendo contato com esse neurônio. Então aqui é o ponto de encontro entre este neurônio e este neurônio. Sinapse neuronervosa, neuronervosa, neuronervosa. Só um detalhe, né? A neuronervosa pode ser subdividida em axodendrítica, entre o axônio desse neurônio e o dendrito desse. Axossomática, entre o axônio desse neurônio e o corpo celular desse neurônio. Corpo é sômato. Sempre falar sômato significa corpo. E aqui axônica, entre o axônio dos dois neurônios. Tive um aluno que falou que essa sinapse é uma sinapse axoxônica. Uma sinapse axoxônica. Além de neuronervosa, eu posso ter uma sinapse neuromuscular. Um neurônio partindo da medula espinal e inervando um músculo. No caso, um músculo estriado esquelético. Neurônio partindo da medula e inervando o músculo. Então, essa sinapse, esse ponto de encontro é entre um neurônio e uma célula muscular, sinapse neuromuscular. Ou uma sinapse neuroglandular. Acima dos rins, também esse mesmo aluno chamou essa glândula de chapeuzinho do rim. Não é chapeuzinho do rim, é a glândula suprarrenal. A glândula fica acima dos rins, também conhecida como glândula adrenal. Essa glândula ela é inervada por neurônios e esse ponto de encontro entre o neurônio e essa glândula, que aliás libera adrenalina na corrente sanguínea, então aqui a gente tem uma sinapse neuroglandular entre o neurônio e uma glândula. Mas posso também classificar uma sinapse quanto à presença ou ausência de neurotransmissor. Se na sinapse não tem neurotransmissor, ela é chamada de sinapse elétrica. E como que faz então para conduzir para uma célula se comunicar com outra sem o neurotransmissor? Dessa forma aqui, entre as células existem essas junções chamadas de junções gap ou junções comunicantes. Essas proteínas são chamadas de conexinas. As conexinas fazem um canal entre uma célula e outra, as junções gap. Então, se entra sódio nessa célula, essa célula despolariza. Dizer que atingiu o limiar de ativação, ela despolarizou. O sódio vai passar pelas junções gap, chegar na célula abaixo, atingir o limiar de ativação, ela também vai se despolarizar. Esse tipo de sinapse elétrica, sem neurotransmissor, permite uma comunicação rápida e sincronizada, várias células se despolarizando ao mesmo tempo. Ela está presente, por exemplo, em algumas regiões do sistema nervoso central e no miocárdio, nos ventrículos e nos átrios. Ou uma sinapse, quanto à presença ou ausência de neurotransmissor, ausência sinapse elétrica. Se tem neurotransmissor, eu chamo ela de sinapse química. Então, se não tem, elétrica. Se tem neurotransmissor, sinapse química. Por exemplo, essa sinapse aqui é uma sinapse química. Como é que eu sei que é uma sinapse química? Porque aqui eu estou vendo um neurotransmissor. No caso aqui, a famosa acetilcolina. Como é que numa sinapse química uma célula passa informação para outra? Passa através de WhatsApp? Se fosse assim, a gente estaria perdido com essas operadoras que a gente tem aqui no Brasil. A nossa célula nunca ia receber a informação. Mas o mecanismo, nós vamos já adentrar mais nele, é assim. Uma célula chamada de célula pré-sináptica, que é a célula que contém vesículas com neurotransmissor. Bolinha azul é a vesícula, né? A bolinha vermelha dentro das vesículas é o neurotransmissor acetilcolina. Libera esse neurotransmissor num espaço entre a célula que produziu, que é a pré-sináptica, e a célula que vai receber, que é a pós-sináptica. O espaço entre a célula pré-sináptica e pós-sináptica é chamado de fenda sináptica ou espaço sináptico. É aí que o neurotransmissor é liberado. Só que a célula pós-sináptica, como é que vai receber essa informação? Porque ela tem receptores. Olha os receptores aqui. Então, esse neurotransmissor vai se ligar no receptor da célula pós-sináptica. Então, célula pré-sináptica, célula pós-sináptica,
fenda sináptica. Célula pré-sináptica produz o neurotransmissor, célula pós-sináptica tem receptor para receber o neurotransmissor numa sinapse química. E ainda eu posso classificar quanto à fisiologia. Quanto à fisiologia, uma sinapse pode ser excitatória ou inibitória. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui é o neurônio amarelo. Neurônio amarelo representado pelo traçado amarelinho. Neurônio vermelho representado pelo traçado vermelho. Neurônio azul representado pelo traçado azul. Esse neurônio vermelho, se eu perguntar para vocês, ele foi estimulado ou inibido? Fica fácil da gente ver que ele foi estimulado. Por quê? Porque gerou um potencial de ação nesse neurônio. E quando ele foi estimulado, ele liberou aqui um neurotransmissor, que é uma sinapse neuronervosa. Liberou o neurotransmissor. Pergunto para vocês, esse neurotransmissor excitou ou inibiu a célula amarela? Excitou a célula amarela, ó. Ó como é que o potencial subiu. Ah, professor, mas não atingiu o limiar de ativação. Tudo bem, mas é um potencial graduado despolarizante. E se é despolarizante, ficou mais perto do limiar de ativação. Portanto, a célula está mais excitável. Não significa que ela entrou em ação, mas ela está mais próxima de entrar em ação. Neurônio azul, estimulei ou inibi? Também estimulei. E ele entrou em ação, ó, gerou um potencial de ação. Liberou neurotransmissor. Esse neurotransmissor agiu na célula amarela e causou o quê? Opa! Baixou ainda mais a DDP, a milivoltagem da célula. Ou seja, gerou um potencial graduado hiperpolarizante. A célula amarelinha ela ficou inibida, hiperpolarizada. Então fica mais difícil dela atingir o limiar de ativação e entrar em ação. Portanto, essa sinapse entre o vermelho e o amarelo é uma sinapse excitatória. Por quê? Porque a célula pós-sináptica, que é a amarelinha, recebe um PPSE, potencial pós-sináptico excitatório, e se torna mais excitável, fica mais próximo do limiar de ativação. Já essa sinapse aqui de baixo, entre o neurônio azulzinho e amarelinho, é uma sinapse inibitória. Por quê? Porque a célula pós-sináptica recebe um PPSI, potencial pós-sináptico inibitório, e ela se torna mais inibida, ou seja, fica mais difícil atingir o limiar de ativação. Transmissão em uma sinapse química. Como é que funciona essa transmissão em sinapse química? Lembra aquela propagação do potencial de ação que eu falei para vocês? Despolariza, repolariza, despolariza, repolariza. Quando esse impulso nervoso chega no terminal axônico, lá no terminal axônico tem esses canais aqui. Canais de cálcio voltagem dependentes. São canais de cálcio que estão fechados, mas quando muda a voltagem ele se abre. O potencial de ação não é uma mudança de voltagem? Se despolariza fica positivo, se repolariza volta a ficar negativo. Então mudou a voltagem quando chegou o impulso nervoso. Abriram-se os canais de cálcio. Cálcio entra na célula. Por que cálcio entrou na célula pré-sináptica? Porque eu tenho mais cálcio fora do que dentro. Quando o cálcio entra, o cálcio atrai a vesícula sináptica a se aderir com a membrana plasmática da célula pré-sináptica. A vesícula contendo o neurotransmissor se adere com a membrana da célula pré-sináptica e libera na fenda sináptica o neurotransmissor. E aí o neurotransmissor vai se ligar no receptor na célula pós-sináptica. E aí, quando esse neurotransmissor se liga, pode tanto excitar quanto inibir a célula pós-sináptica. Nesse caso aqui, ela vai excitar. Como é que eu sei? Vai excitar, porque quando esse neurotransmissor se ligou, abriu o canal e passou quem por ele? Sódio. E sódio é carga positiva. Quando o sódio entra, o meio intracelular fica mais positivo ou menos negativo. Pode não passar do zero, mas que fica menos negativo, fica mais próximo do zero. E se eu estou colocando carga positiva dentro da célula e o meio intracelular está se tornando menos negativo, isso é uma sinapse excitatória. Então eu sei que essa sinapse aqui é uma sinapse química. Como é que eu sei que é química? Química porque tem neurotransmissor. E é uma sinapse excitatória. Como é que eu sei que é excitatória? Porque a célula pós-sináptica
tem uma tendência a ficar menos negativa. Então agora aqui vai ser com você. Quer ver? Ó? Essa sinapse aqui, se eu te perguntar, ela é uma sinapse química ou ela é uma sinapse elétrica? Ela é uma sinapse química. Por que é química? Porque tem neurotransmissor, acetilcolina. Pergunto para você, essa sinapse é uma sinapse excitatória ou inibitória? Ela é uma sinapse excitatória. Como que eu sei? Nós vimos, né, que é um canal catiônico. Quando esse canal se abre, entra sódio e cálcio, 3 cargas positivas, sai potássio, que é uma positiva, mas mais entra cargas positivas do que sai, e portanto o meio intracelular que estava negativo agora tem uma tendência a ficar positivo. Então, por isso eu sei que essa sinapse ela é química porque tem neurotransmissor, é excitatória porque estava negativo e agora tem uma tendência a ficar positivo. Além do que está escrito aqui, né, que ela é excitatória, potencial pós-sináptico excitatório. Essa sinapse de baixo, ela é química ou elétrica? Ah, professor, ela é química. Legal, é química, né? Porque tem um neurotransmissor chamado GABA, ácido gama-aminobutírico. Nota que o canal está fechado. Quando o GABA se ligou, o canal se abriu. Quem passou por esse canal? Cloreto. Cloreto entrou, cloreto carga negativa. Então o meio que estava negativo, agora ele fica ainda mais negativo. É um potencial pós-sináptico inibitório. Então essa sinapse aqui é uma sinapse química e ela é uma sinapse inibitória. Essa sinapse de baixo também é acetilcolina, o neurotransmissor. Quando a acetilcolina se liga no receptor, vai ativar uma maquinaria intracelular de uma proteína chamada proteína G, que ativa a abertura do canal, dessa vez canal de potássio. Canal de potássio, quando se abre, o que acontece? Potássio sai. Por que o potássio sai? Sai porque tem mais potássio dentro do que fora. Opa, e se potássio sai, eu estou tirando carga positiva de dentro da célula. Então o meio que estava negativo, meio intracelular, agora vai ficar ainda mais negativo. Por que fica mais negativo? Porque eu estou tirando potássio daqui de dentro. Nota que aqui o receptor está acoplado ao canal iônico, faz parte do canal iônico. Aqui também. Por isso que esse receptor é chamado de receptor ionotrópico. Ionotrópico. O receptor está acoplado ao canal iônico. Aqui o receptor está separado do canal iônico. Precisa de uma maquinaria intracelular funcionar para abrir o canal. Está separado. Portanto, esse receptor ele é do tipo metabotrópico. Então, receptores ionotrópico está acoplado ao canal. Metabotrópico está separado do canal. Outro detalhe chama atenção. Como é que eu inibo uma célula? Posso inibir de duas formas. Ou colocando carga negativa para dentro dela, cloreto, ou tirando carga positiva de dentro dela. Aqui, ó, não mexi, não coloquei carga negativa. Eu tirei carga positiva, o que também causou uma inibição celular.